Esse é o doutor Durso, hein? Esse aqui é... Esse aqui. A família Durso tá no ramo da... Quanto tempo que vocês estão nesse ramo, doutor? Em primeiro lugar, que alegria. Tá? Boa, prazer. Que alegria. Aqui, ó, no microfone. Aí. O meu pai, ele funda o nosso escritório quando ele se formou, em 1956. O escritório está fazendo 70 anos. 70 anos agora. E o Durso é de onde da Itália? Sul da Itália. Do sul da Itália? Perto da Sicília, ali, Caserta. Siciliani. Sim. Que beleza, hein? Bom. Que beleza. Muito bem. E ele é pai do nosso querido Durso. Dursinho. Do Dursinho. Luiz Augusto. Compre 2 celulares. Do Luiz Augusto, que é a especialidade dele é no direito da cybercrime, Ajudou da internet. o LGPD. Já salvou a minha vida várias vezes. Ele é bom. Vou deixar o Alba fazer a pergunta, que é o Alba que traz aí, que agora nós tivemos filme da Suzane e o doutor Luiz foi um dos advogados lá nesse caso. Doutor, o que acontece é que depois de muito tempo a imprensa começa a falar que a Elise acabou, uma boa parte, né, sofria abuso e tal. E eu gostaria de saber a parte da violência. Porque, né, essa violência faz com que muitas pessoas que assistem o caso comemorem, falando que a Elise não agiu, ela reagiu. E por isso seria justificado tudo o que aconteceu. Essa parte, a Elise, ela sofria violência? Como que era essa parte? Bom, em primeiro lugar, deixa eu te dizer, Alba, que eu ingresso nessa história toda para acompanhar uma investigação de sequestro, contratado pelos pais, e tive contato com a Elise antes da descoberta do homicídio. Tudo isso que está se dizendo hoje e que, de certa forma, foi retratado neste filme, não acompanha as provas do processo. O filme, este último, é uma obra literária, com licença poética e tal, mas, efetivamente, tem muita coisa errada no filme. Muito diferente do que efetivamente aconteceu. E um dos pontos é exatamente isto. Veja que a Elise, ela acompanha a investigação de um suposto sequestro, e quando partes do corpo começam a ser encontrados e revela-se que tratava-se do Marcos, aí ela não é, num primeiro momento, como diz o filme, não é investigada. Ela não é alvo dessa investigação, porque existia todo um cenário preparado por ela de provas para serem apresentadas aos pais do Marcos, família que a recepcionou muito bem, muito carinhosamente. Ela se ajustou na família, ninguém sabia que ela era garota de programa. E o Marcos separou, teve o primeiro casamento, tal. Quando o Marcos se apaixona por ela, casa com ela, tem a filha com ela. Mas, efetivamente, estas provas ela vai preparando para que, quando matasse o Marcos, ela apresentasse a família para dizer o seguinte: ele me abandonou, ele arrumou outra mulher, ele me abandonou, e ela queria ser mantida na família. Aquela ideia, até por com filho, né? Com filho. Então foi bem premeditado, né? Porque tem a venda da empresa, né? Isso é uma das discussões maiores, né? Se isso diretamente, eu acho que isso não tem uma ligação direta com o crime. E sim o caso extraconjugal que ele passou a ter. Mas, só para concluir, essa violência que está se falando não existia. Todas as testemunhas no processo, todas elas, dizia da forma carinhosa, ele tratava como uma princesa. Ele puxava a cadeira para ela sentar, abria a porta do carro, tal. Era uma coisa assim de fascinação. Num dado momento, ele se apaixona por outra garota de programa. Mas isso não significa que ele passa a tratá-la mal, jamais. E ela mesmo, no processo, ela quando relata como ela era tratada por ele, ela diz: ele nunca me encostou a mão. Ele sempre me tratou muito bem. Mesmo aquela história do tapa, que aparece um pouquinho antes do tiro, aquilo surge já na versão da defesa.
e nunca no levantamento que foi feito. E histórico assim de corpo de delito nunca foi encontrado nada de agressão dele? Nada, pelo contrário. Todas as testemunhas foram unânimes no sentido de dizer como ele a tratava bem. Ele era faixa preta. Ele era fisicamente muito superior a ela. Entendi. De modo que... E os caras ficam zoando o japonês, né? Vai brincando com... Mas isso é até injusto, viu, Emílio? Se você for ver, o documentário que teve da Netflix com vários capítulos, ele é mais fiel ao que aconteceu. Embora não traga todos os elementos, mas é mais fiel. Este filme já traz uma ideia até de perversão do Marcos, tal, que não existiu. Não há uma prova nesse sentido. Pelo contrário, todas as provas indicam como ele tratava bem. Ele só gostava das meninas. Do job. Do job. Quem não gosta? Quem não? Quem que não gosta? Ama, né? O Sami não sai do site. O Sami tá no site, ele já fez. À tarde é o coquetel do ping-pong que ele faz. O cara passa a tarde no M-Class. São duas raquetadas. Eu tenho um dossiê. Né, Sami? Eu acho que dá pra gente pedir uma boa grana. Ele é o rei do amendoim. Saminho fatal. O cara corta o cabelo no M-Class. O gordo quebrou o patinete do Ô, doutor, lá, agora essa questão de mesmo sendo uma obra de ficção e tem aquele disclaimer e tudo mais, só que se trata de pessoas reais, não é pessoas... cabe recurso da família de colocar no filme ali coisas que não eram, como o senhor disse, retratado como a realidade, porque isso acaba manchando a imagem do cara no sentido de, o cara era um agressor e tudo mais. Cabe isso ou não? Não só dele, da família. Certo. Porque os relatos, inclusive dela, é que ela sempre foi muito bem recebida. Exato. E o filme mostra uma certa aversão, menoscabo, menosprezo da família com relação a ela. Sim. Isso não tem um elemento fático nenhum no processo, pelo contrário. E isso cabe à família entrar com uma ação, mesmo falando que é uma obra de ficção, mas são pessoas reais, né? Vou lhe dizer, em tese, até poderia caber. Sim. Até poderia caber. Mas pelo que eu conheci dessa família, eu duvido que façam alguma coisa. Eu nunca vi. E eu fui contratado pelo pai, o senhor Mitsu. Em todo o processo, eu nunca vi este homem ou a mãe e tal dizer, olha, nós queremos vingança, nós queremos alguma coisa que revelasse vingança. Nada. Sempre eles disseram, confiamos na justiça. Então, mesmo quando sai a primeira decisão, porque o júri condenou primeiramente ela a 19 anos, 11 meses e 1 dia. Depois, com o recurso, eles conseguiram baixar um pouco a pena. E nós lutávamos, eu fui assistente de acusação, junto com o Ministério Público, nós queríamos a pena máxima, 30 anos, né? Devido à gravidade, porque não se trata de um homicídio. Se trata de um homicídio com motivação... Crueldade. E crueldade, eu vou te falar alguma coisa, Daniel. A questão fundamental aqui é que é um homicídio seguido de esquartejamento, que normalmente não acontece quando a iniciativa é de mulher. Há homicídio com esquartejamento de homem, isso é comum, em parte. Mas a máfia, mulher, né? Máfia lá do Pablo Escobar. Pô. Mas de mulher é muito difícil. E outra coisa, sozinha. Sim. Ela tinha uma certa experiência. Eles caçavam, né? Falam, pelo menos no documentário, foi que enfermeira. Foi enfermeira. Trabalhou em centro cirúrgico. Ela não só caçava, mas o filme também mostra, ela descarnava os animais, né? De grande porte. Despelava, né? Então ela tinha uma certa experiência. Mas para você esquartejar um ser humano, a perícia, isso os peritos insistiam nesse ponto, demora de 7 a 8 horas. Meu Deus. Não é uma coisa tão assim, o que já corri, não seria, é emocional, né? O que já seria necessário corrigir o início do filme. Porque você vê que no início do filme aparece ela arrastando o corpo do Marcos e em seguida toca a campainha, a babá, e ela corre, pega a babá, pega o neném, não foi nada disso. O que aconteceu e está provado pelo cronograma dos levantamentos feitos e pela perícia é de que ela retorna do Paraná. Quando ela retorna do Paraná com a babá, ela já faz essa viagem para dar espaço para ele, para produzir a prova do detetive particular, que ela iria usar
para justificar um abandono e ser acolhida pela família. Então, quando ela volta, já na volta do Paraná, ela compra uma serra elétrica antes de chegar no aeroporto. Essa serra elétrica vem na bagagem da babá para São Paulo. Aí o Marcos vai, busca todo mundo, tal. Quando chegam em casa, aí ela resolve matá-lo. Mas esta situação também tem características que não tem nada a ver com o filme. Por exemplo, vou lhe dizer, o filme diz que ele agrediu verbalmente e tal, que teria dado um tapa, falou do pai, nunca citou da família dela, tal, mas de qualquer maneira, isto não há prova nesse sentido, é versão. Mas nesse momento, o que não mente é a perícia da trajetória da bala. E a trajetória da bala foi de cima para baixo, da esquerda para a direita, da frente para trás. Vale dizer, ele é mais alto, ela é menor. Não dá para ser naquela imagem que o filme fixa... Durante a discussão, né? Dela puxar a arma e a distância dar um tiro para ser de cima para baixo, da frente para trás. Não é isto. O que aconteceu pelo levantamento e pelas provas é o seguinte, ele desce, pega a pizza, ele sobe com a pizza numa das mãos, abre a porta. Quando ele abre a porta, ela está de revólver em punho. O efeito surpresa foi decisivo, porque sendo ele faixa preta, ele podia se defender. Com facilidade. Podia se defender. Não deu nem para se defender. Não deu. E aí ela dispara. Qual foi a única reação possível que se admite que ele teve? Encolher. Na hora que ele encolhe é que justifica a trajetória da bala. Descendente e não ascendente. Isso é importantíssimo, porque não teve ameaça verbal dele. E mais do que isso, quando todas as versões dela, ela disse que estava à distância e tal. Não estava, por quê? Quando você dá um tiro a curta distância, além da bala, sai pólvora. Se é a curta distância, essa pólvora queima a pele, o que chama efeito tatuagem. Ele tinha. Então, este tiro foi dado a menos de 50 centímetros para ficar a tatuagem. Ou seja, ela estava em cima dele, ele abriu a porta, ela estava com o revólver pronto e disparou. E ele não morre, que é outra coisa que vale a pena para corrigir no filme. O filme mostra ela iniciando o esquartejamento pelo joelho. Não existe isso, porque ele morre, e a causa-mortes do médico legista é asfixia por aspiração do sangue em razão da degola. Ele morre por asfixia porque ele estava vivo, quando ela começa a esquartejar. Não há outra forma do sangue penetrar nos alvéolos pulmonares a não ser aspiração. Então ele estava vivo. Talvez desacordado, mas vivo. Então, ela começa pelo pescoço e isto é que causa a morte dele. Danado, isso é a prova, isso é o que está efetivamente no... Por isso que eu não compro pizza. Nem nunca desce. Agora, isso aí pode manipular, porque a opinião pública, ela é muito importante num julgamento popular, né, doutor? Muito. Ela é muito importante no momento do... E não tem jeito, né? É interessante que você está falando que nos Estados Unidos, às vezes a gente, assistindo um filme de júri, vem uma prova lá, aí o juiz diz assim, senhores jurados, não leve isso em consideração. Pô, já registrou, já está no subconsciente, aquilo já impactou emocionalmente para o jurado. Claro. Aqui é a mesma coisa. O jurado, antes de ser escolhido, ele é bombardeado com as notícias da mídia. Então ele vai para o júri, embora ele fique incomunicável. E esse júri foi o mais longo da história da Justiça Quanto paulista. tempo teve? 10 dias. Caramba. Os jurados ficam no fórum, dormem no fórum, então ficam incomunicáveis lá. Essa é a regra da nossa legislação. Mas antes desse momento, quando eles chegam, já tinha muita notícia sendo veiculada. Então, de alguma forma, eles são contaminados. Sim. Deixa eu só fazer um break rápido. Doutor Durso está aqui. Ó, Luiz Flávio Durso, tem um arroba do doutor Luiz Flávio Durso nas redes sociais para você seguir. Uma aula aqui para você, um dos mais importantes advogados do Brasil, conversando com a gente, contando a história aqui desse caso, que é o filme de grande sucesso aí
internet. Netflix. Na Netflix. Eu vou fazer o break do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Boa. Mas continuamos com as Tem uma questão. plataformas. Dursão, você participou do júri, obviamente. Você fez questionamentos que parece que a Elise não quis responder. O que você tentou questioná-la que ela não quis falar? Na verdade, a nossa legislação, ela autoriza a pessoa que não quiser responder exercer o direito ao silêncio. Certo. E isso não pode militar contra aquele que exerce. Quem exerce um direito, não, é direito, ponto final. Então, ela não respondeu muitas perguntas. Mas não precisava. Porque todas as provas, no momento que nós chegamos no júri, já estavam preparadas, já estavam produzidas, os depoimentos das testemunhas, o interrogatório dela. Porque, aliás, é interessante isso para quem está nos ouvindo, a ideia do júri no Brasil é 2 etapas. A primeira é perante um juiz comum, singular, só ele. Tem as audiências, as testemunhas são ouvidas, toda a prova é produzida. Ao final disso é que o Ministério Público decide se vai mandar para o júri ou não. E se mandar para o júri, o juiz autorizando, aí é remetido para um outro juiz para que faça este momento onde, na verdade, quem decide o que está sendo colocado em questão ali são os jurados. O juiz, no tribunal do júri, ele só estabelece a pena. Certo. Com base no que os jurados responderam nos quesitos. Sim, mas é importante falar da cronologia, que se possivelmente ela tentou ocultar o crime, porque parecia um sequestro, o que a família acreditava. Depois que ela foi pega e ela assume depois disso, né? É interessante isso pelo seguinte, ela prepara tudo para vingar aquela narrativa de que ela foi abandonada, que o Marcos arrumou uma amante e largou todo mundo, ela e a filha. Por que disto? Por causa das provas todas que ela produziu com o detetive particular e a família, quando ele desaparece, já estava morto, a família recebe um e-mail dele, porque ela tinha acesso ao computador, a senha dele, então manda um e-mail para a família dizendo, não se preocupe, eu estou aqui e tal, mas eu não vou poder fazer muito contato. Ou seja, ela armou tudo para confirmar a versão do abandono. Ela mentiu desde o começo, óbvio. Então, mas agora ela está como oprimida e o Ioc é o opressor. É isso aí. O filme é justo com ele. E com a família. Injusto. Injusto porque não retrata a realidade, Emílio. Não retrata mesmo. As provas que foram produzidas, não tem uma testemunha, uma sequer. E foram muitas. Então, mas ele se justifica no passado dela. É isso aí. No pai, na história lá do Paraná. Tem o padrasto dela. Os abusos. O filme... Eu não sei como é que foi no júri isso. Isso não entrou em discussão, né? Não, nada. É só depois que está... Veja bem, quando descobre, porque o delegado, onde é que foi o ponto da virada, onde virou a chavinha e ela foi obrigada a confessar? O delegado pediu a régua dos sinais de celular dela. E dava exatamente naquele dia onde os pedaços foram encontrados. Que foi lá em Cotia. Cotia, não tinha saída. Na verdade, ela ia para o Paraná. Ela estava levando os pedaços no porta-malas para desaguar esses pedaços do cadáver lá. E talvez aí ninguém conseguisse desvendar esse crime, porque os pedaços iam sumir. Como um policial, e isso não está esclarecido até hoje, o policial parou o carro estava irregular, deveria ter sido apreendido, não apreendeu e ela voltou para São Paulo. Aparece no filme essa cena. Parece. Mas por quê? No filme diz, o licenciamento. O policial foi bonzinho. Tal. Foi. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Mas o carro teria que ter sido apreendido e ela ficou com receio de continuar a viagem para desovar aqueles pedaços lá no Paraná. Ela volta. Como ela está com o carro cheio dos pedaços do Marcos, o local que ela admitiu que poderia ser a desova seria em Cotia, porque era uma escola de equitação que ela frequentava.
Então ela sabia que tinha muito mato, etc. E tal. E ela vai e começa a distribuir. Ela joga um saco de lixo com os pedaços em cada local. Anda um pouquinho, joga e tal. Como é que isso começa a aparecer? Quando um cachorro de um caseiro lá da região aparece com uma mão humana na boca. Sempre o cachorro. Aí ele chama a polícia municipal e aí começam a vasculhar tudo e vão encontrando os outros pedaços. Até então não se sabia dele, porque são pedaços de um cadáver. Quanto tempo foi isso? Que loucura, velho. Quanto tempo ficou a procura do Ioki? Não foi muito tempo, não. Foram algumas semanas de procura e começam a aparecer os pedaços, mas o último a ser encontrado é a cabeça. Putz. Aí que liga, eu falo, opa, tem um japonês que desapareceu e tem uma cabeça aqui de um oriental. Chamam o irmão e aí o irmão faz o reconhecimento. A partir daí se tem a certeza de que ele foi morto. A investigação muda o rumo. O que era sequestro agora é uma investigação de homicídio. E nesse momento, todos são ouvidos. Há imagens dele entrando com a Elise, com a filha e com a babá. Mas há imagens saindo só ela com as malas. Sim. Aí, olha que coisa interessante, que isso ninguém falou, mas é bem interessante o detalhe. Eles vão ao apartamento dele, recebidos pela Elise, para tentar achar a imagem dele saindo. Então, vão para o apartamento. A Elise, o irmão do Marcos, um policial, o doutor delegado, e um diretor da empresa. Passam o dia olhando todas as câmeras do prédio e não encontram a saída dele. No final do dia, todos cansados, alguém sugere comer uma pizza no apartamento. Sobem todos e comem uma pizza. Esse diretor da empresa, ele ao final, para ser cortês, ele recolhe o resto das pizzas, leva e quando ele limpa o prato no lixo, chama a atenção um saco de lixo azul com fitilho vermelho, que é coisa importada. Naquele tempo não tinha, não era comum. Hoje é, mas não era comum. Chamou a atenção dele. Quando aparece o primeiro saco, é azul com fitilho vermelho. Meu Deus, Esse diretor vai ao delegado e diz, olha, tem uma coisinha aqui que está me incomodando. E aí é o fio da meada que começa a ser puxado. Pro doutor, o que se ele acha dessa romantização? Não sei se é romantização, mas acaba criando no imaginário das pessoas em que ela teve um motivo, uma motivação disso tudo. A sua opinião sobre isso? Bom, a minha opinião pessoal é que isso não deve ocorrer. Infelizmente acontece. E não só nesse caso, tem muitos outros casos. Mas efetivamente, quando você romantiza um crime, não precisa ir muito longe. Existe um senso comum digamos, no lado subjetivo das pessoas, que passam a glamorizar umas condutas, às vezes, muito violentas. Veja o maníaco do parque, por exemplo. Ele recebia, com frequência, cartas de mulheres que queriam casar com ele. Ele matou não sei quantas. Pois é. E efetivamente... Mas isso é comum, né? É comum. É comum. Nos Estados Unidos, né? Tem fã, tem... É isso. É um pouquinho desse lado, digamos, sombrio do ser humano, né? Gente, ser humano é ser humano. Mas só complementando o Alba, você não acha também a relação da plataforma também, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que irmão Mendes, aquele que foi Menendez, que foi bem conhecido. Depois os caras reabriram o caso. Isso pode interferir, você acha, doutor, pela sua experiência, da opinião pública, a turma achar que foi outra coisa? Nós temos na nossa legislação um mecanismo que se chama, que é para consertar um erro judiciário, que é a revisão criminal. Isso é possível. Então, se fato novo surgir, é possível que o caso seja reaberto e a pena seja revista. Mas não por um glamour, narrativa, não. Precisaria um elemento de prova. Ô, doutor... Mas eu tenho só um detalhe que eu queria complementar. Lógico. Quando você me perguntou quando é que virou, então ela é chamada para prestar um depoimento, não como acusada, hein? Como alguém que está colaborando nas investigações. E ela já leva o advogado.
o professor dela, que é meu amigo, tá? E que funcionou na defesa dela. Então, no momento em que ela está depondo e respondendo às perguntas do delegado, o delegado exibe uma série de coisas a ela e aí exibe essa régua onde demonstra que ela esteve lá. Aí é inevitável, não tinha como recusar. Ela pede para parar a gravação, vai, sai, conversa com o advogado, volta e confessa. Mas aí ela conversa, olha que interessante isso, ela já confessa com plano A e plano B. Ou seja, é uma confissão onde num primeiro momento ela teria, em tese, lá na frente no júri, porque ela seria acusada, uma legítima defesa, plano A. E o plano B, uma violenta emoção. Legítima defesa, ela seria absolvida, inocentada. Onde aquela ideia de que para evitar um mal injusto, um risco de vida, ela matou para não morrer e tal. Tentou isso num primeiro momento. E no segundo momento, como isso não pegou, o plano B, que já estava plantado naquele instante, seria uma violenta emoção. Ele deu tapa, ele chegou, ele falou da família, não sei o quê. Isto é tudo narrativa da defesa. Isto foi apresentado como plano B para que, se pegasse realmente a autoria de um homicídio triplamente qualificado, que era o que nós queríamos. O homicídio no Brasil, até é bom falar para as pessoas, existem 3 situações na legislação: o homicídio simples, o homicídio privilegiado e o homicídio qualificado. O simples é o padrão de 6 a 20 anos. A pessoa que mata, sem nenhuma das outras condições, pode pegar de 6 a 20 anos no tribunal do júri, que é a competência do júri. Se houver uma violenta emoção, alguma coisa que justifique, essa pena é diminuída. E aí nós temos essa segunda categoria, que é o homicídio privilegiado. Mas tem a mais grave, que é o homicídio qualificado. E aqui a pena é de 12 a 30. E ela só vai aumentando, partindo dessa base de 12, ela vai aumentando na medida em que as qualificadoras são reconhecidas pelo Tribunal do Júri. Nós pedimos 3. A primeira delas é que a conduta dela dificultou a defesa da vítima. Surpresa. Presente a surpresa, uma qualificadora estava, esta foi reconhecida. A segunda, nós queríamos um motivo torpe. Qual seja? Vingança. Ela viu a outra, ela quis se vingar, tal, e matou por vingança. E também, como pano de fundo, uma questão financeira que poderia ter aí, porque tinha um seguro de vida que foi feito, ela era beneficiária e tal. Esta não pegou. O júri não reconheceu. E a terceira, meio cruel, que é a causa-morte, porque... essa aí... Essa não tem como, né? Primeira de todas. Muito bem. Vou agradecer. Que presença encantadora. Muito bom. Olha, dá pra gente ficar aqui a tarde inteira conversando. Volta amanhã, por favor. Com o doutor, que é um grande prazer. A gente é muito fã aqui do seu filho e também, família. Lógico, do seu trabalho, que é muito importante aqui. É um exemplo de advogado, um cara que a gente respeita muito, gosta muito e tem um trabalho muito importante no Brasil. Posso um segundinho te falar uma coisa? Eu sei que você gosta muito de ler. Tem um livro que eu acho que eu vou até te indicar aí para quem está nos ouvindo, que mexe muito nessa área de crime. Esse livro chama O Crime Descompensa. É de um rabino, Milton Blonder. Esse é um livro muito interessante porque mostra que mesmo que a pessoa fique impune, o crime tira a sua paz. Com certeza. Descompensa o indivíduo como ser humano. É muito legal esse livro. É isso aí, ó. Tá aí, ó, para vocês, então, a indicação do nosso querido Dr. Durso aqui com a gente. Nas redes sociais, para você seguir o trabalho do Dr. Durso, tá aí, ó. Luiz Flávio Durso nas redes sociais, tem até o selinho azul. Obrigado, doutor. Reginaldo, o break, manda a bala, Reginaldinho.